produtora, eu produzi 5 circulações da companhia que eu participo, fomentado por editais municipais, 3 circulações de uma companhia de dança, 5 edições da Mostra Cena Vermelha, que é uma mostra de teatro aqui na cidade de Osasco, bem como eu fui produtora local do Circuito Belgo Becardi e também fui produtora associada junto com outros grupos da Mostra Lino Rojas e também participei de algumas produções independentes. Eu vim falar para vocês hoje sobre produção cultural, como produzir fora dos grandes circuitos. Eu peguei 3 pontos que eu acho que são mais relevantes, que eu acredito que serem coisas que a gente tem mais dificuldade, que são pontos onde frequentemente a gente para quando a gente pensa em produzir algo. Então, o primeiro ponto é a ideia. A coisa mais importante para fazer um projeto é a ideia. É a substância do projeto, é o que ele é o que ele propõe para o público, são seus conteúdos, é a forma de manifestar essa ideia, que pode ser através da música, do teatro, da dança ou de um livro. A ideia, ela não é um processo passivo, como a gente por vezes ouve. Ela também não é uma inspiração que chega até nós quando a gente menos espera, ou um insight que chega de supetão, de repente, assim. Na verdade, como afirma a Feigl-Strauer, ele é um processo criativo ativo, que depende do conjunto de conexões que o criador estabelece com a vida ao seu redor. São livros que lemos, músicas que ouvimos, exposições que visitamos, filmes que assistimos, pessoas que conhecemos. Quanto mais abrangentes são as nossas relações, maior é a nossa capacidade criativa. Criar é formar algo, é ordenar ideias. A criação, ela se articula principalmente através da sensibilidade. E isso também não é uma coisa só para escolhidos. Todo ser humano nasce com um potencial de sensibilidade para com o mundo. A sensibilidade é a porta de entrada das sensações. Para estar vivo, a gente precisa manter contato com o meio que a gente vive. A gente precisa criar relações e por vezes a gente também transita pelo espaço-tempo, através de livros, das nossas memórias. E também a gente tem que lembrar que a criatividade, ela não está só no processo artístico. Por vezes a gente esquece que o trabalho também é criativo. Porque ele ordena, ele organiza, ele cria soluções. Então a ciência é criativa, a engenharia é criativa. A gente tem que estar aberto à vida, às demandas sociais. A gente tem que querer entender as coisas a fundo, ser curioso. Tudo isso pode expandir a sua capacidade criativa. E para que uma ideia vigore, a gente tem que estar atento. Entender que as realidades são diferentes. A gente tem que afinar a nossa capacidade de observação da realidade. Então, uma coisa que a gente viu num outro local, ela pode não dar certo na sua cidade, mas ela pode ser adaptada. A realidade é sempre uma fonte sem fim de ideias e de preposições. O mais importante é a gente estar em diálogo com ela. Isso não quer dizer que você não deve propor coisas novas e diferentes. Você pode e deve. Inclusive, é disso que a gente está falando. Mas essas coisas sempre precisam estar em diálogo com o público. Um diálogo obra e público. Fazer essas conexões, elas nos permitem tanto sermos autores dos nossos próprios projetos, como sermos provocados pela ideia de outras pessoas, que às vezes só precisam de um produtor, de alguém que seja conectado com o mundo e ajude-as a realizar, elaborar e refinar essas ideias. Porque nem sempre a primeira ideia é a ideia final. A ideia às vezes é como uma madeira bruta, que ela precisa ser trabalhada e refinada. Assim, o produtor cultural é a pessoa que amarra ideias, as situações, que cria condição para
que um evento artístico-cultural aconteça. A capacidade de elaborar uma boa ideia surge a partir do seu potencial de estabelecer conexões independente das situações dadas. Seja numa grande metrópole, numa pequena cidade do interior, seja num centro financeiro ou numa periferia distante. Sempre há pessoas, ideias e situações que podem ser conectadas. Uma boa ideia pode nascer em qualquer lugar. O que muda é a nossa capacidade de financiar, a capacidade de financiar de cada local. E com isso a gente entra no segundo ponto, que é o financiamento. Tendo uma boa ideia, é preciso pensar nas formas de financiá-la. E aqui abre-se um importante tópico para nós, que é a captação de recursos, ou, genericamente, o financiamento. No Brasil, atualmente, existem diversas formas de financiamento para a cultura, tais como através de aporte de recursos públicos, que se dividem entre fomento direto e fomento via incentivo fiscal, e maneiras independentes de produção. Eu acredito que aqui mora a verdadeira diferença entre se produzir em uma grande e em uma pequena cidade. É a maneira de conseguir recursos. Os grandes eixos culturais do país ainda são Rio e São Paulo. Nessas cidades, nesses estados, é que se concentram o maior número de produções. E também são as cidades e estados com maior possibilidade de fomento direto, isso é, de editais culturais, onde o município e o estado faz um tipo de licitação de projetos e a partir de um ranqueamento contempla os selecionados com dinheiro para a realização desse projeto. As secretarias de cultura dos municípios e dos estados têm como função promover e ajudar produtores culturais independentes a fomentar a cultura. Então, é sempre uma possibilidade se juntar com outros produtores e artistas e lutar por um edital público que atenda às produções locais. Normalmente, as cidades pequenas contam com gestores despreparados para gerir e fomentar a cultura. Essa é sempre uma questão que temos que lidar. Mas saber disso não pode nos desanimar, e sim nos ajudar a compreender a realidade que vivemos para que um dia a gente possa transformá-la. Então vamos falar um pouco sobre recursos públicos. O fomento direto é quando pegamos uma verba municipal, estadual ou nacional e esse dinheiro vem do próprio estado. A Lei Rouanet, por exemplo, é um exemplo de lei nacional via incentivo direto, para a qual escrevemos o nosso projeto e, se ele é aprovado, a gente consegue uma liberação do governo para captar recursos junto com a empresa, que é simplesmente o governo abrindo mão de receber impostos e dando a possibilidade das empresas investir esses impostos em um projeto cultural. Eu não vou me deter muito aqui sobre a Lei Rouanet, porque eu acho que ela apresenta algumas dificuldades para pequenos produtores, pois nem sempre é interesse da empresa usar esse dinheiro com pequenas produções, porque isso é um produto cultural para eles e eles querem um retorno em marketing disso. Então eles vão sempre dar preferências a grandes artistas que já são consagrados na mídia. Mas eu os convido a entender também sobre Lei Rouanet para que ela vire uma ferramenta na sua caixinha de ferramentas de produtor. Outra forma de patrocínio direto é sem a intermediação estatal. Algumas empresas fazem isso. Pequenos comércios, em troca de divulgação, marketing, ingressos para os empregados. Talvez aqui você não consiga todo o dinheiro que precisa, mas pode conseguir parte dele. Bem como você pode conseguir apoios culturais em restaurantes que podem te oferecer alimentação, lojas de tecidos que podem te ajudar com figurinos. Aqui quem manda é a criatividade. As prefeituras costumam ter espaços de convivência, as quadras, podem se tornar espaços de ensaio, de apresentação. No caso de livros e revistas,
Também é sempre possível conseguir apoio para impressão ou mesmo para organizar um evento de pré-lançamento para arrecadar dinheiro. Temos também como organizar a venda antecipada de um produto cultural entre amigos, possíveis apoiadores, e então estabelecer uma cota de ingressos a ser vendido, para que isso banque o pagamento dos envolvidos no produto cultural. Temos também a captação de recursos através do autofinanciamento cooperativo. Você pode fazer parcerias com outros músicos, atores ou entre produtores culturais. Desde o começo, as coisas fiquem claras. O que vão fazer se o projeto der dinheiro, se não der, se ele vai ser feito como um projeto coletivo ou de um realizador específico. Se atente a isso. E também faça contratos, para lembrar as partes estabelecidas de cada uma das suas obrigações. Parece uma coisa muito burocrática, mas eu acredito sinceramente que isso evita problemas futuros e conserva amizades. Por fim, e mais recentemente, há as chamadas vaquinhas virtuais, que são sites especializados em angariar apoio de diversas pessoas em diversos lugares, dispostas a colaborar com a sua ideia. Atenção! Todas as opções precisam de muita seriedade envolvida. O dinheiro que você recebe é para o projeto. Você recebe um cachê com os outros trabalhadores envolvidos. E em qualquer das opções, habitue-se a fazer uma prestação de contas, mesmo que isso não seja obrigatório, para que você tenha um instrumento posterior de avaliação do dinheiro investido, além de te ajudar a entender como fazer melhor o seu próximo projeto. Em cada uma dessas modalidades que eu apresentei, o sucesso está na criatividade, no conhecimento, na experiência e na leitura da realidade de cada produtor, sobretudo para produtores em cidades pequenas e médias. E a habilidade de combinar fatores torna-se determinante para alcançar os resultados almejados. Criar e desenvolver um projeto e procurar formas de viabilizá-lo demanda tempo, exigem um mínimo de 6 meses. Então, não desista, conserve sua ideia e seriedade no planejamento. Como decidir onde encaixar meu projeto? Então, o primeiro passo é: saiba como e quanto custa o seu projeto. Pense nos cachês, no tempo de ensaio, no aluguel, no local de apresentação e se é possível consegui-los através de algum apoio, uma parceria, o valor do material gráfico, direitos autorais. Se é um livro, pense no valor de impressão, de eventos de lançamento. No livro Guia Brasileiro de Produção Cultural, eles dizem: comece pelo fim, pela imagem que você tem do seu projeto. O que eu desejo que o meu projeto tenha? Se vocês quiserem saber mais, no e-book que acompanha esse vídeo, eu vou deixar algumas diretrizes sobre isso. A realização. Nessa fase, eu estou considerando que você já lapidou a sua ideia e já estabeleceu maneiras de captar recursos. E já enfrentou os maiores desafios das coxias do seu projeto. E agora está indo para a parte final dele, que é o público. O público é a nossa grande finalidade. Nessa fase, eu sempre recomendo começar por uma revisão do seu planejamento, da sua ideia, para que as coisas não fiquem no caminho. Com foco na realização. Verifique também os detalhes de contratação, de autorização, de aluguéis. E só comece de fato essa parte do seu projeto quando você conseguir falar e pensar com clareza tudo que deve ser feito. Não se esqueça que alvarás, licenças, ofícios precisam de solicitações e têm prazos específicos para serem respondidos. Então, não deixem isso para a última hora. E não se esqueça de sempre detalhar.
vendas de bebidas alcoólicas, a participação de menores de idade e a presença de animais. Veja sempre se não tem algum evento esportivo, maratonas e jogos de futebol que podem dificultar ou impedir o acesso do público ou captar o interesse das pessoas. Lembre-se sempre de facilitar o acesso a mulheres com crianças, pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos. Nessa fase, é muito importante também verificar o seu plano de mídias. Não se esqueça de pensar em ações que fortaleçam a visibilidade e o interesse das pessoas pelo seu projeto. Antecipe problemas. Não ache que é obrigação de ninguém entender o que você está explicando. Então, descreva detalhadamente o que espera que qualquer prestador de serviço faça. Escreva e-mail firmando que conversaram. Não confie na memória de ninguém, nem na sua. Então, escreva e firme acordos de trabalho por e-mail. Isso evita muitas confusões e preserva amizades. Independente da sua forma de captação, é importante e até mesmo obrigatório, caso estejamos falando de dinheiro público, fazer uma prestação de contas. Não deixe isso para o final. Vá montando isso gradualmente durante seu projeto, guardando todas as notas fiscais, comprovantes de cartão, recibos, tudo que puder comprovar os gastos. Depois que acabar, é importante que você refaça o caminho, do final até o começo, e você veja onde pode melhorar para o próximo. Lembre-se, tenha calma e tranquilidade para lidar com as pessoas. Para tudo há maneira de resolução. E se planejando bem, tudo dá certo. Mesmo os acasos são bem-vindos, quando eles são somente acasos, não a parte total do seu planejamento. E saiba que eles vão acontecer. Então, esteja preparado. Siga em frente, um grande abraço e muita sorte!